Então, pessoal, continuando a aula, para a gente terminar essa parte de eletrólitos, né? Vamos continuar aqui então, caso 5, efeito mais complicado que tem, que é quando leva em consideração o efeito eletroforético e a relaxação. O que é isso? Imagina aqui um íon cercado da esfera de sua rotação primária, secundária, até aquela que se desprende dele, está menos, tá o próprio book, né? Então ele tem uma esfera de sua rotação ao redor que tem uma densidade líquida de carga que eu vou chamar de delta negativo, tá? Que compensa essa carga central. Se botar polaridade negativa aqui e positiva aqui, o íon central vai deslocar nesse sentido e essa esfera de sua rotação com carga contrária vai deslocar nesse sentido. Então essa aqui é o que se chama de lei de Baeyer, de atmosfera iônica. Qual que é a diferença? Na lei de Baeyer, a atmosfera iônica ela é estática, porque na lei de Baeyer não tem corrente fluindo. Ela é um caso puramente eletrostático, né? Ela tem a ver até com o equilíbrio. Então a gente calcula o gama mais ou menos, o coeficiente de difusão, o parâmetro de ajuste da atividade, o gama mais ou menos, né? O coeficiente de desvio, em termos só da força iônica, né? Okay? Aqui nós vimos na aula passada, nas aulas passadas, né? Aqui não, o íon está movimentando, tem um efeito eletroforético, então. Então nós vamos ter um retardo do íon central, por causa dessa, ele vai para um lado, mas a esfera que está sobrando dele tem a tendência de ir para o outro lado, ok? Bom, nós vamos ter uma atmosfera iônica aqui. Bom, então só para lembrar o aluno iniciante, que não está acostumado muito com esse detalhe aqui, esse delta é uma esfera de sua rotação, né, mas está achatada, tá? É uma esfera achatada, tá? Ela só é uma esfera se for, né? Esfera só se corrente for igual a zero, que é o que é Baeyer Hickel tradicional, tá? Okay. Bom, o R aqui dessa esfera achatada médio, um valor médio, tá? Ele vai ser dado pelo mesmo caso de Baeyer Hickel, tá? Que é aquela expressão para quantidade ao quadrado. Esse aqui é o comprimento de Baeyer, ok? Bom, esse é o caso mais complicado que tem, tá? Ok? É bem difícil de ser tratado. A lei de Stokes, quem já fez aquele experimento de físico-química que pega uma proveta bem grande, cheia de glicerina, solta uma esfera e fica medindo aquela esfera, a gente calcula a viscosidade do meio, no caso da glicerina, né? Então, a lei de Stokes, ela foi proposta por Stokes para situações macroscópicas, né? Mas ela é aplicada para sistemas, vamos dizer, nanoscópicos, né? Micro, que está muito abaixo de microscópio, nanoscópio. Então, para situações e para alguns casos, por incrível que pareça, ela funciona muito bem, dentro de certos limites. Então, a gente tem que a velocidade no eixo X, né? Para essa nuvem, né? Vai ser a carga elétrica, a carga unidade de carga, 96 de 10 19 coulomb, a taxa de variação do potencial com a distância, né? Volt por metro, 6π, que aparece na equação de Stokes, a viscosidade, né? Que é o parâmetro novo, né? Viscosidade, tá? E o comprimento de Baeyer. E a gente tem que a migração, então, vai ser dada por ZIE, 6πLDE, ou ZIF, 6πNA. Isso aqui é a famosa base molar, tá? Quando a gente troca só o E, né, que é a carga, por F, põe o F sobre NA na jogada, a gente põe na base molar, tá? Então essa equação é igual a essa. Essa daqui é por partícula, essa daqui é por mol de partícula, ok? Então a gente tem que o retardo vai ser, como retardo na força opositora, né? Negativo, delta U positivo, ok? Retardo vai ser ZIF, 6πNA, eta LD, ok? Então essa é a equação do retardo. E a relaxação, que tem a ver com... Então esse aqui foi o termo de retardamento, retardo, não tem a tradução boa em português, tá? De atraso, vamos dizer assim, né? E a relaxação, que tem a ver com a questão de a nuvem mover para um lado e o íon mover para o outro, que distorce essa geometria, aí é mais complicado, tá? Ler os livros clássicos da eletroquímica mais aplicada, tipo o Ionics ou o livro do Guiraud, que tem essa parte da forese e por aí vai, você vê que é o seguinte, o detalhe que eu quero enfatizar aqui é o que eu falei já na outra lousa,
que aquele famoso potencial de difusão que eu chamei que tinha a ver com φ interno, né? Que é o que está original na equação de Nernst, né? Que chamava de Nernst-Planck, né? Vou até pôr aqui NP aqui, né? Eu expliquei que é o artigo enérgico, o pessoal fala Nernst-Planck. Ele é da ordem de 10 a 7, de acordo com esse livro aqui que eu peguei, né? Não lembro se é o livro do Guiraud ou se é o livro do Corito de Vorak, volt por metro. Presta atenção. E a do potencial externo, que é aquela que a gente aplica o potencial entre os dois eletrodos, o íon sente, é 10 a quarta volt por metro. Então aqui mostra a importância do potencial interno. Para o caso, como eu falei, a magnitude dele, em termo é pequena, mas em relativa, ele é o quê? 4, 5, 6, 7, 1000 vezes mais intenso, mais forte que o próprio campo externo aplicado. Então a questão da mobilidade dos íons ser diferente, que causa um número de transporte diferente, ela tem profundas implicações na eletroquímica de soluções, ok? Quanto mais concentrado, isso é mais complicado. Essa parte aqui do quadro eu vou explicar daqui um pouco, tá? Dando continuidade, a gente tem, então aquilo ali é uma parte bem complicada, eu sugiro vocês olharem no livro do Bart Falk, quem quiser ver aquela questão, tá? Eu terminei com aquela parte ali do potencial interno, porque dá número nos livros, para a gente ter noção de importância do campo interno gerado pelas cargas de difusibilidade diferente, mobilidade diferente, né? E o campo externo aplicado, certo? Uma teoria que trabalha com processo irreversível, né, que tem a ver com fluxo de corrente, a teoria de Debye, Hickel, Onsanjo e Falkenhagen. O que esses pesquisadores fizeram? Eles fizeram a interpretação teórica, na verdade, para a lei de Coase-Rouge, né? Dos eletrólitos fortes, né, que estenderam aqui, ok? E ela vai para é uma teoria muito difícil, tá? Muito complicada. E mesmo assim, a validade dela, 100 milimolar. Como dispositivos trabalham na ordem de 1 molar para cima, supercapacitor, bateria, então nós estamos vendo que os modelos para dispositivo ainda só correlações numéricas, que modelos baseados em leis fundamentais, né, primeiros princípios que a gente fala, está longe de chegar, tá? Ok? Obviamente, você vai na simulação numérica, tem um conjunto de funções de correlação, simula, mas o sentido físico, assim, ainda é meio perturbador, né? Essa equação fala o seguinte: eu tenho a condutividade estrela na diluição infinita, um parâmetro vezes essa quantidade, B1, B2, raiz da concentração, dividido por 1 mais BA, raiz da concentração. Que o BO é o parâmetro de ajuste, tá? Ok? Essa equação é tão grande que eu não quis pegar copiar ela do livro. Já que essa aula aqui é mais um curso fundamental, embora tenha muito conteúdo meio fundamental, né? O que vale a pena falar que o B1 ele depende da permissividade elétrica relativa e da temperatura. E o B2 depende também da viscosidade, tá? Ok? Da permissividade elétrica e da temperatura também, né? Ok? Essa equação tem 2 casos de limite demonstrados pelo Onsanjo, né? Que esse caso aqui, que ela vai se mimetizar a equação de Coase-Rouge, né? No caso dos eletrólitos fortes, né? Onde vai ter o escalonamento da condutividade molar, ou específica, melhor dizendo, com a raiz quadrada da concentração, que é o que o Coase-Rouge verificou experimentalmente, tem um coeficiente linear e um angular, certo? E quando o eletrólito fraco, já aparece o alfa aqui, o constante de associação, né? O que é atrelado tanto aqui quanto atrelado à condutividade, a concentração da espécie aqui. Mas já dá para ver aqui que não tem coeficiente de atividade aqui nessa equação, né? Não tem atividade, a concentração, então ela só vai valer mesmo se a solução muito diluída, ok? Então muitas coisas dos dizios estão na questão aí, não tem, ou seja, não derivou, tipo assim, entrando no potencial eletroquímico na jogada. Aí define esses parâmetros aqui, que é o gama com o subscrito da condutividade molar, tá? Uma vez definido desse jeito, né, Onsanjo demonstrou o seguinte: compara com a equação 32 que eu já apaguei na luz, que o lambda sobre lambda zero, que é o que o Oslo tinha feito, né, que lá eu tinha colocado um tiozinho para mostrar o aparente, aproximado, aqui eu coloquei igual, porque agora ela é a equação exata. Ela vai ser o alfa, não vai ser um alfa aparente, mas vai ser um alfa verdadeiro, vezes um parâmetro de correção que sai da termodinâmica. Ok? Essa teoria é a teoria rigorosa para a lei da diluição de Oslo, ok? Certo?
Tem vários conflitos em dados da literatura com relação à constante de associação de ácido, base, literatura antiga e nova por causa disso. Depende se o cara usa o alfa aparente ou o alfa real, tá ok? Tem discussões extensas sobre isso no livro do Robson Stokes e até no livro antigo do professor, né, que eu falei que foi um grande físico químico, que é o Samuel Glassman. Okay? Gráfico de Krauss. Qual seria, qual o método prático para determinar a constante de associação de um átomo? Vamos ver aqui. A constante aparente, então, como eu mostrei na lousa que eu já apaguei, pode ser dada dessa forma. Ou seja, aqui eu estou enfatizando, quando eu enfatizei na outra lousa, que é o seguinte. Para a constante ter significar termodinâmica, tem que ser adimensional. Então, não posso pôr concentração, tem que ser concentração para um valor de base, de referência. Ou seja, qualquer coisa dividida por 1 é ela mesma, e eu corto as unidades, ok? Aí fica tudo dimensional, dimensional, ok? Então pode expressar, pode ser reescrita essa equação dessa forma aqui, ó. É um ajuste, tá? Ela é reescrita dessa forma. Então o alfa aparente vai ser uma constante aparente, duas vezes aqui, e é para esse tipo de equação. Pode vir direto para cá, linearizar ela, tá? Eu falei o tal do gráfico de Krauss, mas antes eu vou falar uma coisa seguinte, que a constante, o K aqui sem mapa, que é a constante verdadeira, que tem significado termodinâmico, ela vai ser o aparente vezes os parâmetros de ajuste, que eu falei ali. Multiplicado aqui de novo, porque tem que aparecer em 2 lugares na equação, né? Como é que lineariza essa equação? Toda equação tem um produto no numerador e tem uma soma ou subtração no denominador, a gente inverte ela, né? Igual faz aquela isoterma de Langmuir, estudos enzimáticos, aquela linearização do Lineweaver-Burke, então por aí vai, tá? Então essa equação tipo y igual a mais bx. Então se eu construir um gráfico onde o y é 1 sobre a condutividade específica, e o x, esse numerador aqui, eu tenho aqui a tangente positiva, né? Eu vou cortar no eixo y, onde vai ser sobre a condutância limite, eu calculo a condutividade limite a partir do extrapolado aqui, que é meu coeficiente linear. Então a tangente de θ aqui, que é a inclinação da reta, é 1 sobre a constante de equilíbrio verdadeira vezes a condutividade infinita ao quadrado, ou seja, eu tenho duas equações de duas incógnitas. Então eu calculo, né, primeiro o valor aqui, substituo aqui, da tangente eu calculo quando vale o K. Ok? Bom, então se eu aplicar os dados aparentes, né, sem ter o parâmetro de correção, vou ter do gráfico de Krauss uma constante aparente, mas esse valor aqui, ó, ele nunca vai ser aparente, porque ele é extrapolado para diluição infinita. E aí o que acontece? Aí sempre vai ser ideal, ok? O que dá problema é a constante de Krauss, ou seja, a inclinação. A não idealidade vai mexer isso aqui, ó. Não é inclinação, mas o extrapolado aqui, em princípio, tem que ser o mesmo, ok? Bom, então kappa, constante aparente, se vai para uma constante de significado termodinâmico real, o alfa aparente vai para a dissociação real, ok? Bom, equação de Einstein-Smoluchowski, né? Ela vai tratar o transporte iônico, né? Considerando que o movimento browniano. Todo físico-química tem aquele zigue-zague que o Einstein estudou teoricamente, né? Que alguns do exemplo do Bibel, do Camiano, que chama de passeio aleatório, né? Em inglês random walk, né? Então estuda-se o que chama de a deriva. O que adianta uma coisa ter uma velocidade de 100 metros por segundo se ela está desorientada? Ela vai caminhar pouco, a velocidade resultante dela às vezes é pequena. É isso que acontece com o coeficiente de fusão. Uma das primeiras pessoas a ser abordada sobre isso foi a teoria do Maxwell. Quem já deu a teoria cinética dos gases, né? Maxwell e, na verdade, o Clausius, né? Que os dois trabalharam muito nisso. Os dois eram abordados pelo seguinte, para os cientistas da época. Se você está falando que um gás aí, tem uma velocidade média de 100, 200 até mais metros por segundo, por que alguém abre um vidro de perfume ali e eu demoro a sentir esse cheiro? Em causa do Maxwell explicava o seguinte, ele anda, na média, até 500 metros por segundo. Só que ele anda alguns nanômetros, colide e volta. Então, ele vai colidindo, voltando. Aí, a deslocamento desse zigue-zague resultante é milímetros por hora, às vezes. Entendeu? Vai depender do coeficiente de fusão.
que é o que o Einstein trata, que a gente viu na aula, naquele preâmbulo matemático que eu falei do random walk, que eu correlacionei com a lei de Fick da difusão, que é a explicação alternativa para a lei de Fick, né? Ok? Ao invés de gradiente de concentração, entender que tem a ver com entropia. Nós explicamos isso naquele preâmbulo matemático que tem nos livros de físico-química, né? Mas voltando aqui, a mobilidade vai ser então o passeio, né? A deriva aleatória ao quadrado, né? Médio, né? Lembrando que nessas teorias, nesse tipo de teorias aleatórias, não é a média ao quadrado, é o quadrado médio para que um vetor para a direita não anule o vetor à esquerda, ok? Então é errado falar R médio ao quadrado, R ao quadrado médio, tá? Ok? Dividido por 6RT, constante dos gases e temperatura, certo? Considera-se que o R ao quadrado médio é pouco influenciado pelo campo, né? Mesmo com a intensidade de até 10 a quinta volt metro, ok? Bom, só para chamar a atenção, principalmente para aluno iniciante, vocês já pararam para pensar que para uma espécie de fundir no material, outra tem que dar lugar a ela, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Às vezes a gente estuda gás, fica tão óbvio que o gás é rarefeito, mas se você tem um líquido, o soluto só vai conseguir caminhar para frente se ele achar um buraco, vamos assim dizer, ou alguma espécie ceder espaço. E para essa espécie ceder espaço, ela tem que entrar no espaço de outro, ok? Então tem o que chama de buraco. Então a estrutura, você tem um maciço aqui, que seria um ninho, por exemplo, saltando por um buraco, um hole aqui, né? Em inglês chama hole. E aí ele salta e é um buraco na frente. Aí você não consegue, um corpo não penetra dentro de outro. Por isso que a difusão vai ficando cada vez mais lenta. Se você vai a difusão de espécie no estado gasoso para o estado líquido. No estado sólido é baixíssima, porque tem que achar um defeito no interstício ali para a espécie entrar, para depois ela pular para outro defeito, porque massa não entra dentro de massa, massa é impenetrada, né? Ok? Então, essa frequência de salto, mas por que então progride? Porque a frequência de salto é muito grande. Ela é de 10 a 10 para 10 a 11 Hz, ou seja, lembrando que Hertz é segundo a menos 1, ela é altíssima, então mesmo que tenha poucos buracos por probabilidade, a tentativa dela é tanto que ela acha um buraco e vai passando. Essa é a questão do voo. Quem quiser aprofundar nisso, tem a teoria geral de Ryan para a ativação e o transporte, tá? Que acha em bons livros de físico-química, pelo menos na parte básica, ok? Então a parte é Eiring, né? A maioria fala Eiring, outros falam Ryan, ok? Então isso aqui é importante. Então, a equação de Einstein é essa, aí algumas das implicações que está no random walk, que eles falam médio, e o transporte, lembrando que nós temos aqui, nós estamos no estado gasoso. Isso aqui é fases condensadas, tá? Ok? Que são líquidos e sólidos, tá? No nosso caso aqui líquido, né? Bom, e a presença de campo externo? Aqui é uma coisa que às vezes o aluno assusta. A migração, tem alguns livros que mostram alguns cálculos interessantes com isso, ela tem uma velocidade média no dado campo elétrico, para um íon, por exemplo, de 50 nanômetros por segundo. Velocidade baixíssima, só que ela é orientada a uma velocidade no sentido fixo. E isso num campo de 1 volt por metro, tá? Enquanto que a velocidade devido à agitação térmica, né? Ela tem a energia KBT, né? Lembra a energia térmica, tá? Pô, com letra diferente para não confundir, tá? Energia térmica, KBT, constante de Boltzmann, né? R sobre NA vezes temperatura, tá? Ela vai corresponder à energia térmica na temperatura em torno de 298 Kelvin, né, que é a temperatura ambiente, 100 metros por segundo. Ou seja, compara, metro, um nanômetro é 10 a menos 9 metros. Então essa velocidade térmica é monstruosa, perdão, só que ela é aleatória. Ela é igual ao random walk, ela corresponde como se fosse o random walk. O que acontece? Ela contribui pouco para o deslocamento, certo? Então, o φ, num dado campo, ele é orientado. E a outra não, está no zigue-zague, desorientado no meio, ok? Então, esse é um dos cálculos também que se faz para transporte de elétrons em condutores, tá? Que tem algumas coisas a ver, tá? Então, se as partículas for esférica, deslocamento no meio viscoso, tá? Certo? Que é impedimento que o meio tem para a espécie passar, em termos teóricos, de acordo com o Irai, seria o impedimento para esse jump aqui, no sequencial, tem a ver com isso, tá ok? Bom, tem que a velocidade vai ser essa força sobre a partícula, 6π, a viscosidade e o raio da partícula, né? Então, a velocidade de difusão vai ser a concentração vezes a velocidade. Na base molar, é o gradiente de potencial químico, né? Presta atenção, potencial químico, não para eletroquímico, hein? Então, a velocidade de difusão disso aqui de espécies neutros, tá? Ok?
Aqui é um dos perigos, tá? Muitas vezes os autores tentam extrapolar dados de espécie neutra para espécie carregada. Nós vamos chegar nessa equação aqui, ó. Stokes-Einstein, tá? Que a difusão da espécie I vai ser KBT, constante de Boltzmann, temperatura, 6π é viscosidade, RI, que é o raio, né? E eu posso agora identificar essa equação com essa, porque nas duas eu tenho eta, né? Posso fazer a junção das duas, eu tenho um eta aqui, tenho um eta aqui. Então eu conecto novamente mobilidade iônica, né? Com coeficiente de difusão via um parâmetro experimental, que é o quê? A viscosidade. Ok? Certo? Eu conheço tudo, não vai ter problema aqui. Você vai estimar esse raio aqui, ó. Tá? Ok? Se eu meço mobilidade, né? Conheço os outros parâmetros. Igual às duas, certo? Se eu conheço o coeficiente de fusão experimental também. Então, o coeficiente de fusão também é experimental, né? Eu me medida de viscosidade, eu estimo o quê? Quanto que vale o valor do RI. Ou faz o caminho inverso, tá? Ok? Bom, uma equação semi-empírica, como a coisa vai ficando cada vez mais intratável matematicamente, aí começa a surgir as correlações empíricas, né? De Wirtz é o seguinte, ó, ele introduziu o conceito de fator de... Aqui está faltando a palavra fator, tá? Porque na verdade ele é dimensional, tá? Se for chamar de microviscosidade, ela vai ser micro, mas tem a unidade de Poisy, né? De unidade de viscosidade. Então, não, ele é dimensão, então é fator de viscosidade, é um fator de Arrhenius, tá? É a expressão multiplicada por 1 sobre esse fator, tá? E esse fator, de acordo com ele, é 0,16, o número puro. 0 mais 0,40, o raio, aquele mesmo raio da equação de cima, dividido por um raio efetivo. E o que é esse raio efetivo? É o solvente, né? Conforme, está faltando aqui a palavra, seu volume molar. Do volume molar você calcula os parâmetros do solvente, ok? Quanto mais diluído, ainda mais fácil, né? Ok? Então tem-se a correção para esse raio efetivo do solvente. Porque lembrando, cada solvente, a esfera de solvatação vai ser diferente, tem um cara de coisa envolvida aqui que fica implícito, constante de elétrica, está embutido nessa questão do solvente, tá? Correlação de Longer-Higgins-Pope, né? Essa correlação, eu peguei no livro, ela está o seguinte, ela é a forma modificada por Megal, Douglas, Anderson, ok? Ela dá o seguinte, que coeficiente de fusão é 3 vezes KBT, esse parâmetro aqui, psi, né? Ok? Dividido por 10 π eta RI. Onde esse psi é a fração de volume total frente ao solvente, ok? Então, é um parâmetro também que se mede experimental a partir de funções de excesso e outras coisas mais da termodinâmica de soluções, tá? E finalmente, para terminar essa parte, a função empírica de Walden, que é muito antiga, né? Ela é uma das primeiras de todos os eletródos a ser conhecida, essas equações empíricas. O Walden escutou o seguinte, ele verificou o seguinte, que para vários de fusão, condutividade de várias espécies em eletrólitos orgânicos, né? Que tem a periodicidade elétrica aproximada, entre 20 e 50, lembrando que da água em torno de 78, 80 de temperatura, né? E se os íons forem um pouco grandes, serve bem essa regra aqui, tá? Então, o produto do coeficiente de fusão vezes a viscosidade, né? Ele vai ser uma constante, ok? Ou, como a gente mede de forma indireta a difusão, né? A condutividade intrínseca vezes a viscosidade, isso é uma constância. Essa é a equação de Walden, ok? Em meios orgânicos para espécies formosas, ela obedece até bem essa relação, ok? E para fazer um preâmbulo dessa aula de fundamentos de eletrólitos, que é uma parte bem... para falar a verdade, os eletrólitos, ela é um conceito... É uma parte conceitual que é muito, assim, deixada de lado em curso de pós-graduação. Pode ser até para mim mesmo, que eu demorei a incluir essa parte no curso de pós-graduação aqui. Falava mais era de cinética eletrônica, transporte de massa, essas coisas. Até que eu vi que, de certas formas, não dava para deixar isso mais de lado, né? E como eu trabalho com supercapacitores, né? Eu trabalho até com WISE, que é Water, Salt, Electrolyte. São espécies altamente concentradas, tipo assim, 15, 17 molar de eletrólito, altamente solúvel, né? Então, essas pesquisas estão em voga, até o Water in Salt Electrolyte, Salt in Water Electrolyte, ou seja, quando o sal na água, água no sal, porque você não sabe nem quem que é solvente, mas quem que é solúvel.
Então, como eu trabalhei com isso, eu tive que aprofundar nisso de 2017 para cá, em algumas coisas, introduzir algumas coisas na aula de aula. Eu vou falar um pouco da experiência de alguma coisa aqui. Dispositivo eu vou falar depois, tá? Estou falando da importância disso. Não pode mitigar. Muitos erros que eu já vi em artigos sobre WISES, né? Tem a ver com supercapacitor, tem a ver com as pessoas não entenderem essas questões aqui. Eu tive uma discussão com um revisor da revista por causa disso. O cara até falou, você está inventando correlações. Eu tirar foto da página do livro do box e mandei para ele. Simples assim, para o editor da revista. Ok? Os caras não sabem conceitos básicos, ok? Alguns, né? Não são todos, estou falando porque tem muito engenheiro de material que usa a eletroquímica só como ferramenta e eles não aprofundam muito. Eles pegam um conceito pronto, extrapolam para dentro. O erro mais normal que tem é você pegar uma equação que vale até 0,1 molar e usar ele em 10 molar. Pronto, ferrou tudo, né? É um caso clássico que é químico sabe usar as equações da crioscopia, bolioscopia e osmometria, que são equações para sistemas diluídos, que você tem que fazer uma aproximação de uma série lá, ou seja, de 0,1 mol para baixo. E o cara usa em solução 2, 3 molar para calcular quanto que vai abaixar a temperatura do etilenglicol num radiador de carro. Então é totalmente errado, eu já vi isso muito errado, né? Com esse tipo de abordagem, usar equações certas em situações erradas. É a questão de não saber que quando a equação é limite ou quando é uma lei fundamental da natureza, que vale em todos os casos, né? Outras equações termodinâmicas da eletroquímica, termodinâmica, são equações limites, ok? Ou tem parâmetro empírico, tá? Bom, vou fazer um preâmbulo aqui para o aluno se sentir mais localizado, sentir aquela motivação para continuar no curso. Bom, deixa eu tentar sintetizar aqui de forma gráfica porque tudo que eu falei nessas aulas sobre eletrodo, ok? Na parte que tem a ver com transporte, ok? Que a parte que não tem a ver com transporte era muito bem ilustrada pela termodinâmica de célula, potencial de célula, equação de Nernst, equação de Bayrich. A parte de fenômeno de transporte era meio que deixada de lado às vezes, professor e também o aluno, né? Então, vamos falar aqui. Vamos montar um cenário final, então, dos campos de concentração numa célula aqui em 2 eletrodos. Vamos imaginar um dispositivo prático, ou seja, esse dispositivo ele pode ser um supercapacitor, tá? Ok? Pode ser uma bateria. Ele tem 2 eletrodos, não tem leitor de referência, não tem um leitor de referência ali no meio para ser o dedo duro de potencial para falar se está medindo potencial em relação a esse ou a esse, tá? Então, quando você diretor trabalha aqui, você está sabendo que você põe um jacaré de potenciostato, ok? Sistema de 2 eletrodos. Você coloca o jacaré do trabalho aqui você coloca o jacaré do contra-eletrodo, e onde o terceiro cabo, que é o eletrodo de referência, você coloca em curto com ele aqui. Aí você transforma o potenciostato para ele não ficar doidão, né? Para ele trabalhar o sistema de 2 eletrodos. Bom, vamos imaginar aqui os eventos, ó. Essas descontinuidades é porque a diferença relativa aqui das magnitudes são gigantescas, né? Da fronteira zero, que é a superfície do eletrodo de trabalho, imagina um eletrodo de metal plano, por exemplo, para ser bem simples. Até o Outer Helmholtz plane, como nós veremos na aula do dupla camada elétrica, isso aqui é da ordem de 1 nanômetro, tá? 1 nanômetro. Já do ponto zero aqui até a camada de fusão de inércia é aproximadamente de 2 a 60 micrômetros, tá? Isso vale tanto para o eletrodo de trabalho quanto para o contra-eletrodo, ok? E aqui, nessa distância de separação que está entre os extremos das 2 camadas fusionais, nós temos o famoso Book, onde a concentração é uniforme por efeitos térmicos, tá? De fusão natural, que vai fazer uma misturação constante, né? Então, vamos analisar o gráfico em azul primeiro. A queda rápida aqui, como nós veremos, se o eletrodo aqui é concentrado, tá? Estou mostrando um eletrodo aqui, ó, tá? Um eletrodo de suporte, 1 molar. Para as considerações que eu vou falar aqui agora serem mais fatídicas, né? Esse decréscimo aqui, ele é praticamente só localizado na camada de Helmholtz, e porque a camada de Kitt-Chapman, que a gente vai ver depois da difusão, fica compactada. Então esquece isso. Assume que tem uma camada, um decréscimo muito grande aqui, tá? Rápido, tá? Da ordem de 10 a 7ª volt por centímetro, tá? Ok? Então isso aqui está na dupla camada elétrica, tá? Ok? Aí depois, isso vai tanto para o eletrodo esquerdo como da direita. Eu vou ter um decréscimo gradual, que vai ser a lei de Ohm. Aquela lei de Ohm que nós escrevemos assim, ó. J na forma rebuscada, né? É o kappa, né? Vezes o gradiente de φ
Obviamente, no fundo, ela tem que se traduzir em o quê? Né? Φ, R, Vzinho. Ok? Daí de 1 igual a Rzinho. Ela vale para essa parte azul aqui, ó, que não está descontando a parte da camada elétrica. Ela não vale aí. Ok? Quanto mais concentrado for a todo suporte, mais essa inclinação vai ser menos pronunciada. Obviamente, paralelo ao eixo X não vai ser nunca, significaria resistência nula, né? Terço zero. Então, se você coloca uma eletrodo de suporte, um bom eletrodo de suporte, ela vai ser bastante... O slope dela vai ser bastante baixo. Então, você vai ter que a queda de tensão aqui, devido ao eletrodo, vai ser baixa. E nós vamos ter que ter o que chama Equivalent Series Resistance, ESR, que é todos os somatórios ômicos que estão insertos no dispositivo elétrico, armazenador de energia, supercapacitor, bateria, e estão confinados nisso. E a maioria, às vezes, a maior parcela dessa SR, essa não é solda, não é conexão de material poroso com os coletores de corrente, é devido a essa queda no eletrodo aqui. Okay? Então, o azul é a queda de tensão ao longo dos eletrodos. Certo, bom, como a queda de tensão, que eu estou falando aqui, tem a ver com a lei de Ohm, nós vimos que a lei de Ohm tem a ver só com a parte migracional, não difusional, então, a gente tem que assumir aqui, ó, que a migração está em verde, que está ocorrendo além do Helmholtz plane dos dois lados, ok? E que até dentro da camada difusional, ela está sendo ômica, ok? É aqui que entra aquela complicação que eu falei de potencial interno e externo, que é coisa bagunça um pouco. Mas vamos lembrar, se você tem um dispositivo aí de alguns milímetros, né? Esse aqui vai ser alguns micrômetros, tá? Quanto mais concentrado, mais fino essa camada, então eu vou ter ali 2 micrômetros, perto de milímetro, né? A razão de 1000. Bom, então nós temos, e essa linha vermelha? Essa linha vermelha é o seguinte, se está tendo consumo, para no caso da bateria, capacitor, essa linha vermelha não existe, tá? Capacitor verdadeiro, de dupla camada elétrica, só a linha azul existe. Capacitor só tem migração, né? E transporte de íons devido à influência do campo, não tem reação nas interfaces. Então não faz sentido essa linha vermelha, essa linha vermelha é uma bateria, tá? Então a bateria, eu tenho a concentração de bulk das espécies atrativas, né? Ok, para uma bateria de fluxo redox, uma bateria qualquer. É mais complicado que isso, a reação redox, mas você tem a concentração das espécies no bulk. Vamos assumir assim, tá? Bateria bem simples. Aquela bateria simplesinha que você coloca a chapa, bateria de Daniel, pilha de Daniel, você coloca a chapa de zinco, a chapa de cobre, um eletródo no meio e meio de tensão. Aula experimental de fisicoquímica. Então, a gente tem o seguinte, a concentração, quanto maior for a concentração de bulk, mais alta vai ser essa curva, essa sim, essa daqui, ela é paralela ao X, tá? Concentração de bulk. Okay? Ela não depende da posição. Quanto mais alta ela for, mais inclinada vai ser essa reta aqui, ó. Okay? Mais pronunciada vai ser. Essa reta aqui, a gente vai ver depois que ela é, o fluxo é dado pelo coeficiente de fusão dividido por essa espessura aqui, tá? E a diferença da concentração do bulk com a concentração pela superfície do eletrodo, que é medida no Walter Helmholtz plane, na camada externa de Helmholtz, que vai ver na dupla camada elétrica, né? Essa razão B sobre espessura da camada de inércia, a gente chama de coeficiente de transporte de massa, que vai continuar sendo essa relação, desculpa. Como isso aqui é constante, esse aqui não é, ó. À medida que eu vou descendo aqui, ó, até que eu chego no mínimo aqui, ó, tem um mínimo para ele, a concentração de superfície zero. Quando for zero, eu vou ter aqui menos KTM, né? Vai ser CB e eu tenho o fluxo máximo, ok? Como isso aqui é um gradiente negativo, vai dar uma positiva, então a gente vai ver que a gente vai ter a famosa corrente limite, tá? Que é sempre a máxima, né? Que ela vai corresponder à concentração de superfície, normalmente nas técnicas eletroquímicas, em vários casos desse curso aqui, né? Quando toda a material eletroativo é exaurido da superfície do eletrodo, consumido, e não tem mais como consumir, só resta a expansão da camada difusional, tem que chegar por difusão, já vi isso depois, certo? Então os eventos que ocorrem são esses, né? Então lembrando, bateria azul e vermelho, supercapacitor só azul, certo? E lembrando que a migração tem toda uma polêmica do que acontece da camada de inércia para cá, ok? Dependendo de qual modelo que usa, se assume que a condutividade da espécie do eletrólito é igual a do íon que está difundindo e por aí vai, tá ok? A gente lembra qual que é o acesso eletrônico de suporte, a gente pode assumir que essa migração ocorre nessa interface aqui, tá? Ok? Então, vamos lembrar da síntese da equação de Nernst-Planck. A gente viu que nos livros de Nernst-Planck e no artigo é Nernst, né? A corrente total é a migração, difusão na ausência de convecção, né? Então, a gente vai ter, de acordo com esse desenho que eu fiz aqui para tentar ser didático, que a corrente total vai ser menos
o Z, que tem a ver com a simetria do íon, né? Carga do íon, o F, a área do eletrodo, coeficiente de fusão, tá? Essa aqui, a concentração que depende da posição, que nós estamos falando aqui dentro da camada de fusão, tá? Ok? Então, aqui é importante lembrar o aluno de novo, tá? Enquanto que a difusão existe só nessa parte aqui, nessas parcelas pequenas aqui, tá? Que está muito fora de escala aqui, né? A migração existe em todos os pontos, entendeu? Essa aqui é a grande questão. Então, nós vamos ter que esse gradiente de potencial elétrico com a posição, ele vai desde o alto Helmholtz, do camada externa de Helmholtz, que a gente fala em inglês, outer Helmholtz plane, do eletrodo de trabalho, até o outro à direita, o outro outer Helmholtz plane, que é do contra-eletrodo, camada externa de Helmholtz, né? Eu não gosto de gloxismo, é que isso aqui é tão generalizado, alguém vai ler o artigo em inglês, ele vai achar só o HP, tá? Então por isso que eu estou falando essas palavras. E no caso da difusão, ela não está nessa comprimento tão grande, ela está localizada aqui em fatias. A primeira fatia está aqui e a segunda fatia está aqui. Tá? A primeira fatia é essa, desse alto Helmholtz plane até a camada de dentro, está aqui. Esse gradiente que existe só nessa região pequena. Lembre-se que esse aqui é um gradiente extenso, esse aqui é um gradiente bem curto. E o outro gradiente está do outro lado aqui, que vai do alto Helmholtz plane, né? Aqui até a camada difusional do contra-eletrodo, certo? Então, essa é a síntese da equação altamente mal explicada, vamos assim dizer, de Nernst-Planck, ok? Que dá a impressão que é uma coisa muito simplificada nos livros, não é, ok? Esse desenho aqui, ele pode ter seus defeitos, que eu improvisei esse desenho, mas, tá? Ah, só esqueci de falar a palavra muito L aqui é a distância de separação máxima, tá? Entre os dois eletrodos, ok? Coisa da ordem de milímetros, né? Certo? Então essa aqui é meio que uma síntese. E para chamar a atenção para o aluno, quais são os raciocínios que vamos usar agora para frente, para entrar nas técnicas eletroquímicas, né? Ok? Para estudos de interface, embora eu já tenha feito uma aula de sistemas canônicos, né? Eu vou fazer, aliás, na dupla camada elétrica, já vou chamar a atenção para o aluno. Aquele que não entendeu o que eu vou falar agora, lê o livro. Aquele que já sabe, vamos relembrar. Dispositivos. 2 eletrodos. Eu tenho o eletrodo trabalho esquerdo. Esse sistema aqui, na forma de circuitos elétricos. Qual que é o circuito canônico? Eu tenho que considerar que existe uma dupla camada elétrica. Eu tenho que considerar que existe uma resistência de carga se tiver reação redox. Ou seja, supercapacitor, essa parte aqui não faz sentido. Ó. E esse é um dos grandes erros. As pessoas usam esse circuito para simar supercapacitor porque essa impedância do ar tem a mesma resposta da frequência, que a gente vai ver depois de impedância, do que o todo poroso, que é o modelo da Levy. Mas, por lógica, se não tem reação faradaica, esse ramo, até que isso aqui chama ramo faradaico, né? Ok? Isso aqui é o ZF. Eu escrevi um artigo, nosso artigo mais citado ultimamente está vindo com isso, explicando essas coisas. Está no Journal of Energy Storage, o artigo tem, acho que 2, 3 anos, já tem 160 citações. Aqui, então, se não é bateria, isso aqui não existe. Então, nós vamos ter uma capacitância da interface esquerda, um SR que faz um agrupamento de todas as resistências equivalentes do sistema. Aqui também não existe direita, né? Ok? Está no ZF, né? Deu tudo direito. Do contra-eletrodo. Então, o capacitor, a corrente elétrica passaria por um capacitor, né? Dessa interface, mais esse resistor, esse capacitor, isso aqui. Aí a gente entende uma coisa: um supercapacitor tem 2 capacitores. Né? Eu tenho uma interface aqui, à esquerda, metal solução, outra direita, solução metal, ok? Separado pelo eletrólito, ok? Só que aqui dá a impressão errada para o aluno iniciante. Não significa que todas as resistências em série, não importa onde está no circuito, ela pode ser somada juntas, tá? Qualquer erro na solda que tiver aqui, uma oxidação, ela vai juntar nessa daqui, ok? Piscina de resistência equivalente em série. Tudo que tiver em série está agrupada nela, porque é inseparável do ponto de vista do experimento, ok? Agora, eu estou falando da bateria. Poxa, aí uma bateria sim, eu posso ter então, tem a transferência de carga, aí vem as hierarquias. Eu posso ter a transferência de carga pura, mas não tem jeito de eu ter o Warburg puro. Esse Warburg aqui, a gente vai ver depois, a gente escreve assim, ó. Warburg, né? Por enquanto, como não é aula de impedância ainda, eu vou falar só resistência ao transporte de massa. A dificuldade para o transporte de massa, o RTM aqui, é simbolizado por um resistor, tá? É um resistor meio doidão, a gente vai ver depois que tem um de fase de 45 graus, mas tudo bem, é um resistor, tá? E tem o RTC aqui, tá? Bom, não é resistor, né? Tem uma impedância para ele, uma resistência variável, desculpa. Então, o que acontece? Se o transporte de massa for rápido, a única coisa que a gente vai enxergar vai ser a resistência. Por quê?
O ZF são dois resistores em série, né? Se são dois em série, o maior domina, tá? Se essa resistência aqui é muito pequena, eu vou enxergar o RPC. Se o transporte de massa for o evento dominante, esse aqui vai ser pequeno, eu vou enxergar mais esse aqui. Mas presta atenção, dominante, esse aqui não deixa de existir nunca. Porque até a transferência de carga que é a fonte das espécies eletroativas que vão difundir ou não. Eu já vi artigo que os caras tiram o RTC e simulam só com isso aqui. Um capacitor em paralelo com um árbitro. Isso não existe. O árbitro ele nasce naturalmente da reação faradaica que gera os íons e eles vão difundir. Se essa difusão for dificultosa perto da transferência de carga, vai se manifestar. Essa que é a lógica do raciocínio. Então, não existe o argo para sistema que não é faradaico, resumindo em isso. Ok? Bom, eu tenho os dois eletrodos aqui. Professor, eu fiz primeiro dois eletrodos. Aqui deu um semicírculo, vai ver depois uma reta. Aí você vai ter que fazer uma aproximação drástica. Qual eletrodo desse que tem impedância maior? Para algum sistema, a gente já sabe que esse, por exemplo, é maior que esse. Então, como as impedâncias em série, esse circuito aqui, esse circuito todinho pode ser mimetizado dessa forma aqui, ó. Porque esse aqui vai ser 100 vezes maior que isso, então você pode se mimetizar dessa forma. Mas na maioria dos casos não pode. É aí que entra o estudo de 3 eletrodos, que é importante. Aí você vai colocar um dedo de potencial aqui. A gente vai colocar o terceiro eletrodo, fazer experimentos para descobrir esse comportamento aqui e esse comportamento aqui. Aí eu troco os cabos do potenciostato, eu faço um estudo do vetor de trabalho aqui, aí eu inverto, coloco o vetor de trabalho aqui contra o vetor aqui e estudo esse sistema. Se o sistema for bem estável durante o tempo, você pode fazer isso. Se não for, você tem que usar um bipotenciostático. Porque então, se você dar para assumir que fez o experimento, não teve, tudo foi revertido, não teve degradação de nada, eu posso reverter, tudo bem. Ah, não, no primeiro ciclo já, na primeira sequência do experimento, já acontece algumas mudanças irreversíveis. Usa um bipotenciostático, você vai registrar a resposta dos dois eletrodos da esquerda e da direita ao mesmo tempo. A gente vai ver isso depois, tá? Ok? Outro detalhe importante para lembrar o aluno. Corrente contínua. O que é corrente contínua? Não fala contínua, não é oscilante, ok? Ela não tem período, não tem frequência. Se a corrente é contínua, ok? Aqui nós temos um capacitor, não temos? A resistência do capacitor, que a gente chama de, vai ver depois de reatância, ela é 1 sobre 2πfc. Presta atenção. Como a frequência está no denominador, se a corrente é contínua, a frequência dela é zero. Uma coisa por zero, na verdade nem divisão por zero, tem que considerar a coisa do limite, né? O limite disso aqui é o seguinte, se x tende se a frequência tende a zero, essa impedância, que é a dificuldade da corrente passando no capacitor, a corrente elétrica, vai tender a infinita. Então não vai passar por aqui, ó. Então, na corrente contínua, a única corrente que a gente vai ver depois nas aulas que passa no capacitor é transiente, então você aplica um pulso, passa. Só que alguns microsegundos depois, um milissegundo, depende do tamanho do sistema, ela já causa zero. Aí só sobra para onde colocar esses caminhos que bloqueiam, chama tudo bloqueado. Opa, a impedância aqui foi gigantesca. Só resta esse, aí tem que passar por aqui, ó. Então, na bateria, se você está usando uma corrente contínua, esse ramo aqui é bloqueado. Ele vai passar pelos fenômenos do transporte de massa, transporte de carga e transporte de massa. Ok? No capacitor, isso aqui não existe, este ramo, então no capacitor, ele é, por definição, um sistema bloqueado, que a gente vai ver depois, ok? Ou seja, corrente contínua, se você tentar passar ela sequencial, não passa no capacitor. Um pulso de corrente contínua passa, no transiente, decai logo, a gente vai ver depois. Mas se você tentar continuar, não passa, ela é bloqueado. Okay? Cada sequência aqui, ó. E se a corrente for alternada? O que é corrente alternada? Ela oscila, né? Numa onda. A corrente alternada, a maioria das vezes, está aplicada assim. Tem uma corrente total que eu aplico um valor fixo, um potencial fixo, por exemplo, 0,8 volts, mais uma corrente alternada que tem uma amplitude da onda de 10 milivolts. Bem pequenininho mesmo, né? Isso se chama linearização da impedância, já depois. Então, se a gente aplica aqui, vou dar um exemplo aqui que eu tenho aqui, ó. Por exemplo, supor que a bateria funciona aqui, ó, nesse domínio aqui, as reações estão aqui, ó. Tá? À esquerda, seja a bateria aquosa, por exemplo, um RFB, um Redox Flow Battery. Se eu for mais para cá, vai estourar o eletrólito e produzir hidrogênio. Estourar eletrólito é uma palavra feia, que os alunos gostam de usar, mas significa eletrólise, né? Se eu produzir hidrogênio à esquerda, eu vou produzir o quê? Oxigênio à direita, certo? E vice-versa, né? Ok? Então, se eu quiser estudar a minha bateria em si, que seria essas espécies que estão precisando reduzir esse ramo vermelho aqui, seria uma que a gente chama de banda, né? Ou resposta, né? Eu tenho que aplicar um potencial contínuo dentro da região dessa banda e superimpor a ele um potencial oscilante, ok? Aí esse potencial oscilante, ele vai ser igual, aqui, tá? Ok? Né?
a amplitude da onda, tá? Ok? Tipo, a amplitude da onda, isso aqui é a amplitude da onda, o valor de máximo e mínimo, tá? Tá? Se for amplitude RMS, tem a ver com isso aqui, de pico a pico, que a gente fala, tá? E se for amplitude normal, tem a ver só com essa parte aqui, tá? A gente vai ver isso depois, ok? Seno 2πf, ok? E a corrente que eu mensuro vai ser, ela vai ter a mesma frequência da frequência de perturbação e vai ser deslocada por um de fase que a gente vai ver depois, ok? Mas eu quero dizer o seguinte, agora a corrente sendo oscilante, esquece isso aqui o aluno iniciante, por enquanto não chegamos lá de impedância. Quando depende da frequência, das resistências, que a gente vai chamar de impedância, é a seguinte, a gente trabalha a seguinte, as razões das amplitudes. A amplitude da onda de perturbação com a onda de resposta. E eu meço o que chama de impedância, que eu vou chamar aqui de uma resistência que depende da frequência. Como eu estou usando F aqui em vez de ômega, o correto é colocar aqui F, tá? Bom, vamos voltar aqui para a bateria então. Opa, agora eu estou estudando a bateria com a corrente alternada. Opa, aí mudou o assunto. Porque se a corrente é alternada, aí a frequência aqui é bem maior que zero, né? Vamos trabalhar. Aí a corrente passa no capacitor. Aí na bateria ela vai passar tanto pelo ramo capacitivo quanto no ramo faradaico, ok? Os dois eletrodos. Aí se vai passar mais aqui ou menos aqui, a gente vai ver, vai depender do valor da frequência. É aí que está o poder da técnica de espectroscopia de impedância. Certo? Ok? Então, para finalizar, no final, vamos assim dizer, e o que existe na realidade? Se eu quisesse tratar tudo nos primeiros princípios, que seria uma coisa intratável, pelo que os artigos de pesquisadores famosos que eu já li. Nós temos uma sopa de forças e campos. Você pode usar esses métodos de simulação, eu uso muito, né? Os métodos robustos que estão muito na moda, que são muito potentes, que é a computação, capacidade de processamento, né, dos processadores e aumentou muito dos 20 anos para cá, então simulações que eram meio difíceis hoje em dia são bastante possíveis e aquelas que eram impossíveis se tornaram factíveis, né? O que acontece? Vamos lembrar de algumas coisinhas. A energia, a força eletrostática tem a ver com a lei de Coulomb, né? Então a força que depende do inverso do quadrado da distância entre as cargas que se separam. Bom, a gente viu naquela aula do preâmbulo matemático, aí tem a questão de Gauss, com a sofisticação da lei de Coulomb, uma carga confinada sobre uma geometria qualquer, por causa da divergência, não vou entrar em detalhes aqui. Vou só lembrar o seguinte, então, no caso da equação de Coulomb, nós temos que a força depende da raiz 1 sobre R ao quadrado. E a energia, que tem a ver com a energia potencial, que não tem nada acelerado, é tudo estático, né? É 1 sobre R. A energia varia 1 inverso de R. Certo? E existe um conjunto de forças gerais, que são, de forma geral, na fisicoquímica ensinado como forças de Van der Waals, que são umas modalidades de força que elas têm a natureza que a energia associada a essa força ela varia com 1 sobre R a sexta, com a sexta potência da distância. Então são forças de curtíssimo alcance, elas decaem rápido com a distância, perto da lei da equação de Coulomb, porque aqui decai com R, aqui decai com R a sexta, então é muito mais. Isso aqui decala pouquinho, alguns não, então já não faz mais efeito prático, enquanto que a outra vai bem mais longe, né? Ok? Então essas forças são vetor momento dipolar, vetor momento dipolar, forças chamei de alfa aqui de polarização. Dessas três aqui, a mais forte é a polarização. Então, só para lembrar o aluno, para a gente caminhar no curso, que às vezes eu falo algum desses termos, né? As forças que têm a ver com a sexta potência, que são polarização, são as forças de London, as famosas forças de dispersão, que estudam aqui em geral, né? As forças que variam com a lembrando que o dipolo é a carga multiplicada pela distância, tá? Do dipolo, né? O tamanho do dipolo. Dipolo, força de interação de dipolo, a gente vê muito em química, né? E tem essa aqui que é menos vista, ó, ok? Que é a Mi-alfa, tá? Ok? Essa Mi-alfa, que relaciona polarizabilidade com o dipolo induzido, né? Ela vai variar também com a sexta e é a famosa equação de Debye da indução, ok? Isso aqui está muito bem discutido assim a nível de graduação, no livro do Arthur Adamson, tá? Ok? A Physical Chemistry, terceira edição, ok? Então, vamos lembrar disso. Na hora que eu falar de forças além de Coulomb, eu estou falando dessas forças de natureza de R a sexta, ok? Que ocorrem muito na fisicoquímica.
Então, o aluno, é sempre legal saber o que está por dentro e por trás desses cursos, tá? Eu vi que em vários casos elas vão ser desprezíveis em relação a essa, mas não que elas não estão operando, ok? Então, só lembrando, né? Esse caso aqui do dipolo, só do dipolo é isso aqui, ok? Tá certo? Você tem uma massa, né? Um íon, por exemplo, no caso, a molécula, tem a parte negativa, positiva, a negativa, distribuída a distância aérea, que você tem um potencial elétrico φ mais uma distância, né, normalizada, você pode somar com subtaícoras iguais, então dfícil dr, L é o tamanho, que dr é o deslocamento, corta comprimento, potencial, tá tudo certo. Então, nós temos essa relação aqui, ó. Que não vou, pega o livro do Adson, vou explicar direitinho, tá? Ok? Lembrando que em campos conservativos, a derivada da energia potencial com a posição, menos a derivada, né? Problema de uma dimensão, nós temos a força. Força e energia potencial em campos conservativos é intercambiável por causa dessa derivada aqui, certo? Se eu tenho uma carga sentindo a atração de um dipolo, se a distância de separação for muito menor, né? O R for muito maior que L, né? Ou seja, a distância de separação é muito maior que isso para que esse serviço, não computiforme, mas não que dê para desenvolver as equações do eletrostático, a gente vai ter essa expressão. E finalmente, se tem um dipolo aqui, o seu centro, sim, simetria, a distância R vai relacionar com essa equação, ok? Então a gente tem essas forças que é importante falar, tá? Ok? Que o aluno, às vezes, que não é da química, ou que não é da física, tá? Ouve falar dessas forças e achar esquisita. Então, essas palavras-chave aqui, você acha elas nos livros, ok? Então não existe interação em solução só coulombica, existem outros, ok? Certo? Não vou entrar em detalhes, só para saber que existe, porque se você falar, você vai saber o conceito, correto? Então, a gente termina aqui essa aula, depois no final nós vamos fazer exercícios, né? Mais ao final do curso, falar das aplicações práticas em cada técnica, né? Essa é uma das aulas introdutórias que eu falei, ela é uma aula negligenciada em vários cursos, eu estou tentando não fazer isso aqui no nosso curso de pós-graduação, ok? Então, até a próxima aula.